Seja bem-vindo e bem-vinda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o efeito de uma nebulosa, que é aquela poeira interestelar, extremamente colorida, muito bonita, com a aquarela. A nebulosa é uma poeira interestelar e com o reflexo da luz das estrelas que estão por trás dela faz com que se obtenha uma coloração muito bonita. Com a aquarela dá pra gente utilizar os efeitos da técnica aguada. No vídeo eu vou explicar o passo a passo o que eu utilizei para obter esse efeito de nebulosa. E você pode utilizar nas diversas artes que você for fazer. Eu sou o Ari e você está no meu canal de processo criativo. O primeiro passo é você escolher uma referência, servir como guia. Lembre-se, a referência não é o ponto de chegada, a referência é o ponto de partida, principalmente na aquarela, que você tem que deixar ela fluir um pouco mais. Eu vou utilizar essa referência aqui, porém eu vou fazer algumas modificações de luz para eu conseguir fazer uma composição do jeito que eu quero. Os pincéis que você vai utilizar sempre são de cerdas macias pela absorção, certo? Esses pincéis que eu estou colocando aqui são os pincéis que eu utilizei dentro desse processo. Porém, qualquer pincel com cerda macia é possível que você consiga um bom resultado na aquarela. A gramatura do papel é fundamental para você ter um bom resultado na aquarela, pois se você tiver uma gramatura menor pode rasgar o papel. Como a aquarela é uma tinta muito diluída, o papel precisa absorver bem a água. O primeiro passo é você demarcar com a fita adesiva a região que vai ser pintada. Nessa segunda etapa você vai molhar a região que será pintada. Pode molhar bastante, para que a primeira camada seja um pouco mais clara que as outras. Nessa primeira etapa, faça um planejamento aonde você quer luz, aonde você quer regiões mais claras. Agora é o momento da primeira aplicação. A primeira coisa que você vai fazer é diluir o pigmento e utilizar ele bem diluído, já que nessa primeira etapa a gente vai utilizar uma técnica que é molhado no molhado. Então as primeiras camadas, como são mais claras, você pode diluir bastante. Você vai perceber que nessas primeiras camadas o controle é muito pouco da aquarela, pois o papel está molhado. Nem se preocupem, porque essa primeira camada ela vai ter que ficar clarinha mesmo.
Nesses cantinhos eu coloquei um tom um pouco mais escuro, porém ele ainda está diluído, só não está tão diluído quanto os primeiros. Por isso é tão importante você ter um planejamento antes de começar o desenho, para você saber quais são as regiões mais escuras e mais claras. Assim você já vai nessa primeira camada definindo isso. O pano é uma ótima ferramenta para você ter o controle dessas regiões mais claras e também ter um controle sobre a mistura dos tons, assim você tirando o excesso de pigmento que está naquela região. O pincel também pode ter o mesmo efeito do pano, se você secá-lo e pressionar nas regiões que você quer retirar o excesso de tinta. Nessa segunda camada é importante deixar o papel mais seco, porque os tons vão ficar um pouco mais escuros do que a primeira camada. Nesse caso eu tento escurecer as outras cores com os tons que estão na paleta. O preto eu pouco uso porque eu deixo para regiões de escuridão plena. Agora eu vou usar a técnica que eu citei anteriormente. Com o pincel seco, eu venho retirando o excesso de pigmento que ficou para dar alguns tons de luz. Nesse momento eu uso a esponja para ter uma agilidade maior. O pano também faz o mesmo efeito para secar o pincel, porém com a esponja ali do lado você consegue fazer isso mais rápido. Você pode utilizar também uma técnica que é molhar o pincel na água limpa e passar sobre aquele tom. Porém, o controle é um pouco menor do que só com o pincel seco.
Nesse momento eu vou utilizando o branco para poder dar luz aonde eu quero e destacar a região do centro, que era onde eu queria que tivesse um pouco mais de luz. Eu deixo assim a tinta pura em cima do papel mesmo e depois eu venho com outro pincel molhado e vou diluindo para ter uma saturação boa. Para fazer o último efeito da nebulosa, que são o brilho das estrelas, eu utilizo ou um pincel de cerdas duras ou uma escova de dente com tinta nanquim branca. Assim eu consigo ter um brilho muito maior. Para você ter um controle maior sobre o tamanho, basta você variar a distância. Quanto mais perto, maior, quanto mais distante, menor. E é isso. Assim a gente obtém o efeito de nebulosa em aquarela. Caso você faça a sua nebulosa a partir desse tutorial, me marque lá no Instagram, tá na descrição. Se você quiser saber mais, que você quiser que eu mostre outra técnica ou então fale um pouco dos materiais, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, o Instagram tá na descrição e é isso. Um grande cheiro.